Olá, tudo bem? A nossa aula de hoje vai falar sobre capital social, só em relação às sociedades limitadas, tá bom? Bom, antes da gente começar a conceituar e a falar de algumas situações peculiares no que diz respeito ao capital social, sua formação, alteração, é importante que eu estabeleça para você que está me assistindo uma diferença muito clara entre capital social e patrimônio social. Olha só, capital social não tem nada a ver com patrimônio social. O capital social é o valor que os sócios investem para iniciar o empreendimento. É o valor que os sócios entendem que é necessário para que aquela determinada empresa ou atividade comece a existir. Então vamos supor que você queira fazer uma sociedade com mais uma pessoa, um amigo, por exemplo, e que vocês vão fazer uma sociedade de venda de camiseta, uma loja que vai vender camiseta. Quando vocês forem criar essa sociedade, antes dela existir, forem planejar essa sociedade, vocês vão precisar descobrir qual é o valor que vocês vão precisar investir inicialmente para fazer essa ideia sair do papel. Quanto de dinheiro vocês têm que dar para essa sociedade para que ela comece a trabalhar? É claro que quanto mais complexa e maior for a atividade, o objeto dessa sociedade, mais caro isso vai ser. Quanto menos complexo e menor for o objeto social, a atividade que a sociedade vai exercer, menos dinheiro os sócios vão precisar investir. É por isso que o capital social ele é um investimento inicial e ele mostra para as pessoas que vão contratar com essa sociedade mais ou menos o tamanho dela. O capital social ele é relativamente fixo. Ele é um valor, esse investimento inicial é um valor determinado que fica constando no contrato social da sociedade limitada. Ele é um valor que consta na certidão de nascimento da sociedade. Sempre que essa sociedade for fazer negócio com qualquer pessoa, por exemplo, pedir um empréstimo no banco, a pessoa vai pedir o documento dessa empresa, que é o contrato social, e essa sociedade, quando apresentar o seu documento, vai estar apresentando um contrato no qual consta o valor que os sócios se dispuseram a investir naquela sociedade. Uma coisa é você estar falando com uma sociedade que nasceu com 10 mil de investimento. Outra coisa para o banco é conversar com uma sociedade que nasceu com investimento inicial de 500 mil reais. Então, o capital social é um valor relativamente fixo, ele é linear, ele tem uma tendência de duração ao longo do tempo e ele é representativo de quantos sócios investiram inicialmente na sociedade e indicativo para as outras pessoas do tamanho, do porte dessa sociedade. Patrimônio social não é isso. Olha só, se naquele exemplo que a gente tinha conversado sobre a loja de camiseta, os dois sócios entenderam que 10 mil reais era o que precisava ser investido inicialmente, pode ser que no mês seguinte os 10 mil reais tenham virado 200 reais e a atividade não deu certo, as camisetas não foram vendidas, não houve uma receita importante, significativa para aquela empresa. Agora, pode ser que os sócios tenham investido 10 mil reais inicialmente e que um mês depois esses 10 mil reais já tenham se transformado em 20 mil reais, porque as vendas foram de vento em popa e foi maravilhoso o resultado financeiro que a atividade apresentou. O patrimônio muda frequentemente. Eu ouso dizer que o patrimônio de uma sociedade em atividade muda todo dia. É mais ou menos como a nossa conta, como o nosso dinheiro. Se você recebeu de salário, vamos supor, 3 mil reais, no dia seguinte você paga uma conta, você tem menos, no outro dia
sua mãe depositou um valor que estava te devendo, você tem mais, no outro dia você pagou o aluguel, no outro dia você recebeu, no outro dia caiu. Se você pegar um extrato da sua conta corrente, você vai perceber que o saldo que existe é variável. A depender de quando você puxar o extrato, você vai ter um resultado diferente. Isso é patrimônio social. Patrimônio da sociedade é um valor variável, absoluta e constante mudança, que representa o total de todos os bens materiais, aqueles que se pode tocar, e os bens imateriais que uma sociedade tem num determinado dia. Os bens materiais, fáceis da gente visualizar, é o dinheiro que a sociedade tem na conta, são os bens que a sociedade possui, é o carro que faz carreto, são as motos que fazem delivery, é o estoque, a loja em si. Mas também conta para fins de cálculo do patrimônio social bens imateriais. Por exemplo, o valor de uma marca, o valor de um fundo de comércio. Tudo isso tem importância quando a gente está falando em patrimônio. Isso significa que você pode criar uma sociedade limitada com um investimento inicial de R$10.000, ou seja, patrimônio social, capital social R$10.000, e essa empresa ter ganhado muito dinheiro com o exercício da atividade empresária e hoje ela ter em poder dela, em domínio dela, um total de bens materiais ou imateriais que representam R$300.000. O patrimônio é diferente do capital social. Guarda sempre que o capital social tem essa característica de linearidade, de durar ao longo do tempo, e que o patrimônio social varia. Então não dá para você olhar para uma sociedade e falar, ela tem tanto de patrimônio, ela tem esse patrimônio hoje. Daqui a 2 dias esse patrimônio pode já estar diferente, ok? Feita essa distinção entre o que é capital social e o que é patrimônio social, e já estabelecendo o conceito de capital, que é o total de bens que os sócios investem na sociedade, eu preciso dizer para vocês que esse investimento que os sócios fazem, por força de lei, só pode ser em dinheiro ou em bens, nunca em serviço. Vamos supor que eu vá ser sócia de outras 2 amigas minhas. A gente decidiu que a gente vai montar uma empresa de vender bolo no pote. As minhas 2 outras sócias, minhas 2 amigas, vão investir dinheiro. E eu digo, olha, eu sou ótima em propaganda. Eu tenho canal no YouTube, eu já tenho canal no Instagram, tenho um monte de seguidores, eu gravo vídeo. A hora do meu trabalho hoje vale mais ou menos R$100. Vamos fazer o seguinte, vocês colocam dinheiro, cada uma, por exemplo, coloca R$5.000 e eu coloco trabalho. Eu coloco um tempo trabalhando para a sociedade sem receber salário, considerando que o meu trabalho vale R$100 por hora. Será que eu posso fazer isso? A lei impede. Não pode compor capital social com trabalho. Capital social é um investimento financeiro. Ou os sócios investem dinheiro, ou eles investem um bem que pode ser transformado em dinheiro. Por exemplo, uma sócia nessa loja, nessa sociedade que a gente vai montar, coloca R$5.000 e outra sócia dá uma moto, que vale R$5.000 também, num exemplo redondo e fácil de visualizar. Veja, só se pode falar em composição do capital social, formação de capital social, se os sócios investem dinheiro ou bem. Esse bem que os sócios investem eventualmente, ele tem que constar no contrato social, ou seja, no exemplo que eu dei, é uma moto, ano tal, marca tal, ele tem que
estar especificado no contrato social e ele tem que vir acompanhado do valor. A minha sócia tem que dizer que está dando uma moto, colocar as características daquela moto, as especificações daquele bem e quanto ele vale, dizendo: esta moto que eu vou passar para o nome da sociedade vale hoje R$ 5.000. A avaliação correta dos bens que compõem o capital social, ela é muito importante. Porque se o sócio que entrega um bem diz que ele vale mais do que aquilo que de verdade ele está valendo, todos os sócios respondem pela diferença desse valor. Por exemplo, volta naquele exemplo em que eu e outras 2 amigas vamos montar uma sociedade para fazer bolo no pote. A gente decide que cada uma vai ter que investir inicialmente R$ 20.000. Eu coloquei 20.000 em dinheiro. Uma outra amiga minha sócia, 20.000 em dinheiro. A terceira amiga e terceira sócia resolveu colocar R$ 20.000 entregando um bem. Aí ela entregou uma moto, uma bis, uma scooter, uma motinho daquelas menores, 1997, toda batida. E ela diz: meninas, estou entregando esse bem para a sociedade, vale os R$ 20.000 que eu tenho que dar. Se eu, que sou sócia dela, deixar ela fazer isso, se eu não perceber que ela está me entregando um bem, dizendo que vale R$ 20.000, quando ele não vale R$ 20.000 na realidade, assim como ela, eu também respondo pelo valor que ela disse que valia a mais. Vamos supor que essa moto hoje no mercado valha R$ 1.000. Ela disse que valia 20. Então ela e eu também, e a outra sócia também, todos os sócios solidariamente podemos ser condenados a pagar R$ 19.000, que é a diferença entre o valor que vale de verdade e o valor que o sócio disse de mentirinha que valia no contrato, para qualquer credor da sociedade que não consiga receber. Vamos supor que a gente começou a trabalhar e vender bolo no pote. A gente contratou um fornecedor que dá pra gente, que vende pra gente embalagens. Eu estou devendo para esse fornecedor, a minha sociedade está devendo para esse fornecedor R$ 10.000. O fornecedor tenta cobrar da sociedade e não consegue. A conta da sociedade está no vermelho e ele não acha dinheiro. Aí ele vai olhar o contrato social e vai ver que aquela moto, que vale de verdade R$ 1.000, entrou para a sociedade, está anotada no contrato social como se valesse 20.000. Bom, esse fornecedor que precisa receber os seus R$ 10.000 pode cobrar a pessoa que deu a moto e qualquer outro sócio dessa sociedade até o limite desses R$ 19.000 que foram excessivos em relação ao valor do bem. A regra, traduzindo para uma linguagem mais formal, é que todos os sócios respondem pela exata estimativa de valor dos bens dados para a formação do capital social. Qualquer supervaloração de bem entregue por sócios para compor o capital social pode recair sobre qualquer um dos sócios. E essa responsabilidade é solidária. Os sócios ficam respondendo. Os sócios permanecem com essa responsabilidade por até 5 anos depois da data em que se registrou a entrega do bem. Ou seja, se essa sociedade que eu estou dizendo no meu exemplo, entre mim e 2 amigas, for registrada hoje, e hoje constar no contrato social que a moto está entrando por R$ 20.000 para a composição do capital social, 2020 é o ano que nós estamos. Até 2025, eu
todos os sócios vão ser responsáveis por essa supervaloração, ok? Agora que a gente já sabe que patrimônio social e capital social não se confundem, e que a gente já sabe que o capital social só pode ser composto por bens ou dinheiro, é importante a gente saber que, embora ele seja um valor relativamente fixo, embora ele dure no tempo, seja um valor anotado num contrato social e que não tem variação constante e permanente, o capital social ele pode ser alterado. A lei autoriza que o capital social seja aumentado ou diminuído, mas como isso importa no próprio registro da sociedade, como isso muda o documento da sociedade, como isso muda o tamanho da sociedade, para que você aumente ou diminua o valor de um capital social, você precisa obedecer a alguns requisitos legais específicos para cada uma dessas atitudes. Olha só, quando você quiser aumentar o capital social, é importante que, todo o capital já tenha sido pago. Ou seja, se eu tenho um capital social, se nós decidimos na nossa empresa que a empresa vai começar com um investimento inicial de R$20.000, eu só posso aumentar para R$40.000 se aqueles 20 já tiverem sido pagos. Eu não posso dizer, 20 é muito pouco, vamos aumentar para 40, se nem os 20 eu coloquei na empresa ainda. Então, para aumentar capital social, eu preciso necessariamente estar com todo aquele investimento inicial, todo o capital social primeiro já integralizado, já pago. O segundo requisito é que haja concordância da maioria dos sócios. É preciso que se faça uma reunião entre os sócios ou que se convoque uma assembleia de sócios. E os sócios têm que se manifestar se querem ou não aumentar o tamanho da empresa, aumentar o capital social. Para que seja possível o aumento, pelo menos 3/4 do capital social deve votar favoravelmente. Por que eu digo 3/4 do capital social? Porque eu não conto os votos aqui por cabeça. Olha só, se eu tenho uma sociedade em que 90% do capital, 90% da sociedade pertence ao João e os outros 10% são divididos entre 10 pessoas, cada uma com 1%, não basta que essas 10 pessoas digam que não querem aumentar o capital social, porque o voto não é por cabeça, não é por número de sócios. O voto é pelo tamanho da representação que aquele sócio tem na sociedade. Então, quando aquele sócio que tem 90% diz, eu quero aumentar o capital social da sociedade, ele está representando a vontade de 90% da sociedade. Embora ele seja um único sócio contra 10, ele é maioria para esse caso. Existem diversos tipos de votação dentro de uma sociedade limitada. A maior parte delas é feita assim. A maioria tem que ser verificada não pela quantidade de sócios, mas por quanto eles representam dentro da sociedade. Existem algumas situações mais excepcionais em que o voto é contado por cabeça. Aí não importa se o sócio tem 99% da sociedade. Se ele tiver um voto dele e 2 contra ele, ele já seria minoria, muito embora ele represente a vontade de 99% da sociedade. Aqui pra gente, eu preciso que você guarde e não esqueça que é preciso que haja aprovação para que o capital social seja aumentado. E que essa aprovação tem que ser de, no mínimo, 3/4 do capital social, dos sócios que representem pelo menos 3/4 do capital social, ok? Não é voto por cabeça, é voto por participação societária. Bom,
além de você poder aumentar o capital social, nesse caso que eu disse, desde que ele já tenha sido integralmente pago, desde que haja manifestação dos sócios, deliberação dos sócios, e desde que a maioria do capital social tenha aprovado isso, também é possível que exista a diminuição, a redução do capital social. E isso só pode acontecer em duas hipóteses segundo a lei. A primeira hipótese é quando houve uma perda irreparável. Eu tenho um investimento inicial, eu comecei a minha sociedade com um investimento inicial, achando que aquela sociedade iria ter um retorno grande, que por isso eu precisava dar para ela robustez. Começamos essa sociedade com um investimento de R$200 mil. Estávamos indo muito bem. Aí, de repente, por causa de uma pandemia de coronavírus, todo o comércio fecha. As importações e exportações começam a diminuir abruptamente, as pessoas deixam de consumir e o meu comércio, a minha atividade, a minha empresa, que estava indo muito bem, começa a sofrer uma perda financeira significativa, super importante, e que eu sei que dificilmente eu vou conseguir recuperar. Não adianta eu carregar o documento de uma empresa que tem no papel, que tem escrito que vale pelo menos R$200 mil, que foi o nosso investimento inicial, quando na verdade eu sei que ela já não tem mais esse tamanho. Quando eu for negociar com o banco, não é justo que o banco olhe para a minha empresa achando que a minha empresa é uma empresa de capital inicial, de patrimônio inicial de R$200 mil, porque ela já não representa mais essa empresa. Nós começamos grandes e bem, mas aconteceu algo que fez com que a empresa perdesse o tamanho dela, a capacidade econômica que ela tinha. E a realidade, que agora é de uma empresa bem menor e bem mais enxuta, precisa estar espelhada no contrato social. A pessoa que olha o documento da minha empresa precisa conseguir enxergar aquilo que ela é de verdade. É por isso que é possível que eu diminua o capital social caso exista uma perda irreparável. Mas, para que isso aconteça, eu preciso ter pago todo aquele investimento inicial. Não adianta eu dizer, nossa, começamos nossa empresa com R$200 mil, mas perdemos muito dinheiro, vamos diminuir agora para 10. Calma, você investiu os R$200 mil ou você disse que ia investir? Porque se você investiu, você de fato teve uma perda irreparável. Agora, se você só disse que ia investir, não investiu nada, você não perdeu nada. Não há o que justifique a diminuição do capital social. A outra hipótese é o excesso do valor do capital social. É quando os sócios viajam na estimativa do patrimônio inicial que aquela empresa precisa ter para começar a trabalhar. É como se eu me juntasse com aquelas minhas duas amigas, que são as minhas sócias desde o começo da aula, e a gente decidisse vender bolo no pote. E aí a gente descobrisse e decidisse que para vender bolo no pote, sem ter loja no shopping, sem ter quiosque, nem nada, só vendendo bolo no pote de casa em casa, fazendo entrega, andando de bicicleta pela cidade, a gente fosse precisar de um investimento inicial de R$500 mil. Comprar uma bicicleta, comprar bolo, comprar leite condensado e outros materiais para a gente fazer o bolo no pote. R$500 mil, R$500 mil. Viagem de sócio que perde a mão na hora de mensurar o que aquela atividade precisa para começar. Quando a gente começa a trabalhar de verdade, a gente fala, que diabo a gente colocou aqui R$500 mil? Essa empresa não tem esse tamanho. A gente não precisa de R$500 mil para começar a trabalhar. A gente viajou na hora que fechamos esse valor. O valor do nosso investimento inicial é absolutamente excessivo em relação àquilo que a gente se propõe a fazer ao objeto social. R$500 mil é muito dinheiro para quem vai fazer bolo no pote para vender. É desnecessário, é excessivo. Nesse caso, a lei também autoriza que os sócios reduzam o valor do capital social.
Os sócios podem ir lá no contrato social e dizer que não é mais 500 mil reais o capital social. Agora o capital social passa a ser de, por exemplo, 10 mil reais. Veja, nesse caso de excesso, parece óbvio que, diferente das outras situações, o investimento inicial não precisa ter sido feito, não é? Se eu falei que eu ia colocar 500 mil reais numa ideia excessivamente, eu não preciso colocar os 500 para depois tirar e falar que foi muito. Eu posso só dizer, olha, eu mensurei de forma equivocada, este valor está excessivo, então eu me comprometi, eu prometi colocar 500 mil reais nesse empreendimento, mas é muito. Não vamos colocar mais 500 mil reais. Estamos retificando esse valor, que agora passa a ser, por exemplo, de 10 mil reais. Tá ok? Então, a diminuição do capital social por excesso não tem necessidade de ser integralizado, de ser pago o capital social inicialmente dito. Nas outras hipóteses, seja para aumento, seja para diminuição por perda irreparável, só pode haver alteração se o capital social, primeiro dito, tiver sido completamente pago, se os sócios tiverem de fato colocado o dinheiro que se comprometeram a colocar na sociedade. E o que acontece se um sócio diz que vai colocar um dinheiro na sociedade e não coloca? O que acontece com o sócio que fala, bom, nós vamos precisar de 10 mil reais para montar essa sociedade, eu quero dar 5 mil reais e quero ter metade da sociedade para mim. Só que, embora ele tenha dito e assinado que ia colocar 5 mil reais, embora ele tenha subscrito 5 mil reais, ele não paga efetivamente esses 5 mil reais. O que eu faço com o sócio que está devendo para a própria sociedade? O nome desse cara, que é o sócio que deve para a própria sociedade, é sócio remisso. Esse cara ele pode ser cobrado. A sociedade não pode viver com a insegurança de ter um valor que deveria estar na sua conta e que o sócio ainda não colocou. Sabe por quê? Porque quando eu digo que eu vou colocar 5 mil reais numa sociedade e não coloco, todos os meus sócios podem ser condenados a colocar esses 5 mil reais que estão no documento, mas que não foram pagos ainda. Então, os meus sócios também não querem ter no grupo um sócio que diz que ia pagar e não pagou. Já pensou ser sócia de alguém que fala que vai colocar numa sociedade 300 mil reais e não coloca? Você vai dormir e acordar todo dia sabendo que está correndo o risco de perder 200 mil reais seus e colocar nessa sociedade. Enfim, o sócio que não paga aquilo que se comprometeu a pagar, aquilo que se comprometeu a investir na sociedade, é um sócio que coloca em risco o patrimônio dos outros. E é por isso que a sociedade em si e os outros sócios têm o maior interesse em resolver a situação. Nesse caso, o sócio remisso ele pode sofrer 4 consequências. A primeira é ele ser cobrado judicialmente pela sociedade. A sociedade entra com uma ação contra o próprio sócio, mandando o sócio pagar aquilo que ele disse que ia investir, mas que ainda não investiu efetivamente. Se a sociedade ou qualquer sócio sofreu algum prejuízo pelo fato do sócio não ter pago a sua parte, além da parte que ele tem que pagar, também pode ser condenado a ressarcir esse prejuízo. A outra coisa que pode acontecer é ele ser excluído da sociedade. Nós não queremos mais você aqui. A sociedade era uma sociedade que precisava de 10 mil reais, você disse que ia colocar 5, não colocou, sai você e a sociedade permanece só com os outros sócios e com o valor que aqueles sócios pagaram. Nesse exemplo, com os outros 5 mil reais que já estão na conta da sociedade. A outra penalidade, a outra consequência que o sócio em mora pode sofrer é ele ter uma redução no percentual de participação dele. Por exemplo, se eu digo que eu vou colocar 5 mil reais numa sociedade, coloco 2.500,
ou seja, coloco metade daquilo que eu disse que ia colocar e não coloco os outros R$ 2.500, a sociedade e os outros sócios podem dizer, então, você ia ficar com 100 cotas, que valem R$ 5.000. Como você só pagou metade, agora você só tem 50 cotas, que valem R$ 2.500. Você ia ter 50% da sociedade. Como você só pagou metade da sua parte, você passa a ter só 25% dessa sociedade. E por fim, que é uma situação que costuma ser o que a gente mais vê acontecer na prática, é o sócio que está devendo ter essa sua participação reduzida e as suas cotas que estão sobrando, aquele dinheiro que ele disse que ia pagar e não pagou, passa a ser pago por outro sócio que passa a ter uma participação maior na sociedade ou até por um terceiro. Então, se eu digo que vou pagar R$ 5.000, investir R$ 5.000 na sociedade e invisto só R$ 2.500, eu corro o risco do meu sócio falar, então, já que você não pagou esses R$ 2.500, estou aqui, paguei, pumba. Aquilo que você tinha de participação na sociedade, você me dá, que agora é meu. Quanto vale ter uma participação na sociedade? Muito. Veja, se eu tenho 50% de uma sociedade, isso significa que sempre que essa sociedade tiver lucro, ou seja, o dinheiro que ela ganha trabalhando, pagou as contas e ainda sobrou alguma coisa, essa sobra, esse lucro, metade é meu. Eu fico na minha casa, assistindo minha televisão, sem trabalhar, sem fazer nada, e pelo fato de eu ter investido nessa ideia, tudo aquilo que eu investi pode retornar para mim como divisão de lucros, como a minha participação no lucro da sociedade. Então, quando um sócio diz, eu quero ter metade da sociedade, e não paga essa metade da sociedade, ele corre o risco de perder uma parte daquilo para outro sócio, ou até de vir um terceiro de fora da sociedade e adquirir essa participação dele. Na hora de dividir os lucros, ele não vai mais receber 50% dos lucros, porque ele já não tem mais 50% da sociedade pela falta de pagamento. Qual é o prazo para o sócio pagar aquilo que se comprometeu a investir na sociedade? Qual é o prazo que o sócio tem para integralizar o capital social que ele subscreveu, para entregar o dinheiro que ele se comprometeu a entregar para a sociedade? A lei não diz. Então eu posso criar uma sociedade e posso dizer, olha, eu vou investir 10 mil, só que eu não vou pagar hoje. E isso não é errado. A lei não estabelece prazo. Geralmente os sócios colocam, eu não vou pagar hoje, mas vou pagar daqui a tantos dias. Geralmente os sócios indicam quando vai ser o pagamento. Mas não é errado do ponto de vista legal se houver a constituição de uma sociedade em que o sócio diz que vai investir, mas não diz quando. Nesse caso, a lei fala, os outros sócios não podem ficar esperando indefinidamente. Então, é possível que eles notifiquem esse que ainda não pagou, dizendo, olha, você disse que você ia pagar R$10.000 e até agora nada. Já faz um tempo e a gente precisa resolver essa situação. Então, estamos te notificando para que você entregue para a sociedade o dinheiro que você prometeu que entregaria. Essa notificação, ela tem que prever um prazo de pelo menos 30 dias para o sócio efetuar o pagamento, para o sócio integralizar. Ou seja, se eu notifico hoje, eu não posso exigir o pagamento para daqui a 48 horas. Eu tenho que dar para o sócio pelo menos 30 dias. É a partir do 31º dia que eu posso dizer que esse sócio, que não pagou a parte dele, mas que não tinha uma data específica para pagar, está constituído em mora, como a gente costuma dizer. É só a partir do 31º dia que eu posso dizer não pagou e por isso eu posso te cobrar,
entrar com uma ação na justiça, eu posso te excluir, eu posso diminuir a sua participação, eu posso vender ou ceder suas cotas para uma outra pessoa. Ok? Capital social é absolutamente importante, como vocês podem ver no estudo do direito societário, especialmente no que diz respeito às sociedades limitadas. Eu espero que você tenha gostado da aula e que a gente tenha conseguido fazer as informações fluírem melhor em relação a esse tema. Pode parecer um pouco complicado, mas eu tenho certeza que com um pouquinho de estudo e um pouquinho de atenção vocês vão tirar isso de letra. Mesmo assim, se ainda ficou alguma dúvida, ou se você já viu um caso concreto e não sabe bem o que fazer, é só deixar o seu questionamento que a gente, um a um, vai tentar responder essas dúvidas todas, esclarecer algumas questões, tá bom? Eu conto com você na próxima aula. Até lá, beijo e tchau!